Capítulo 351 a 352. Localização: fora de Amegakure, ao lado da segunda unidade liderada pelo Raikage. Tempo: 2 minutos antes de Kuroto e Shizui ouvirem o lançamento do sinal luminoso. Depois de quebrar o pescoço de um Komambu, Iruko, cujo corpo inteiro estava coberto de bandagens, revelou um sorriso esculpido enquanto os 3 Tomoe em seu Sharingan giravam, dando a todos que estavam diante dele uma sensação indescritível de estranheza. Enquanto segurava o cadáver do agora morto Ambu pelo pescoço, Iruko caminhou lentamente em direção à equipe de ataque de Komo e falou em tom de zombaria. TSK, o Raikage está com tanta pressa para morrer? Raikage estava obviamente irritado e impaciente agora, e ele ficou mais irritado com as palavras zombeteiras de Iruko. Maldito Iruko, responda a minha pergunta. Onde estão Yujito e Mabui? Plop. Iruko então jogou o cadáver deste Komambu para o lado oposto que caiu aos pés de Raikage e riu. Hahaha, não sei e não me importo. O que me importa é a pessoa que está diante de mim. Parece que em breve terei um cadáver de alto nível para experimentar. O cadáver do próprio Raikage. Quando o grupo de shinobi de Komo seguindo o Raikage ouviu as palavras de Iruko, cada um deles o amaldiçoou, mas não ousaram dar um passo à frente. A morte anterior do Komambu foi um sinal claro de que Iruko é perigoso demais para ser considerado levianamente. Sem dúvida, o domínio de Iruko sobre os 5 Kekkei Genkai que ele absorveu tornou-se extremamente bom nos últimos meses que ele passou em luta contínua enquanto realizava todos os tipos de missões. Então, há um aumento óbvio em sua força. Com o aumento da sua força, há um aumento natural da sua autoconfiança que é diferente da sua arrogância anterior, e essa autoconfiança reflete-se claramente na aura que o rodeia. A aura de Iruko era extremamente feroz como a própria fera, tanto que até o Jinchuriki de Ashibi, Killer Bee, era completamente diferente do seu eu habitual, o que é muito raro. Shei se aproximou de Raikage e sussurrou em voz baixa, Raikage-sama, parece que a organização Akatsuki está esperando por nós. Ainda falta um pouco para o início do ataque, devemos disparar o sinalizador? Raikage agora estava vazando sua intenção de matar, olhou para Iruko e seus 3 subordinados e disse, claro, a organização Akatsuki está preparada. Shei assentiu e imediatamente pegou o sinalizador e disparou. Tiro, assobiu. Bang. No momento seguinte, Raikage disse a Bi, Darui e Shei, levem todos para dentro de Amegakure e procurem por Yujito e Mabui. Eu me juntarei a todos vocês depois de lidar com esse desertor de Konoha e seus irritantes subordinados. Killer Bee acenou com a cabeça, você acertou, mano. Então olhou para Darui e Shei e disse, vamos começar. Com a ordem de Bi, Darui e Shei, assim como os outros Jonin e Ambu acenaram com a cabeça e correram em direção a Amegakure. Iruko sorriu enquanto olhava para os ninjas de Komo passando por ele realmente não se importava com eles. Eles podem ir aonde quiserem. Seu alvo atual é o Raikage. Embora seria bom se apenas o Jinchuriki de Ashibi avançasse conforme ordenado por Pensama. Refletiu Iruko, então disse aos seus 3 subordinados e Shin e San, parem o máximo que puderem. San acenou com a cabeça e assobiou. Imediatamente depois, um pássaro quimera de repente voou em direção ao grupo que passava em uma velocidade extremamente rápida. Assim que chegou perto deles, o pássaro disparou penas em direção ao shinobi de Kumo. Ishii também acenou com a cabeça e correu em direção a Darui, enquanto Ni acenou com a cabeça e correu em direção a Shei. Iruko sorriu e seguindo seu sorriso, várias explosões ocorreram por todo o campo de batalha, já que a maioria dos shinobi eram da classe Jonin, portanto, eles facilmente se esquivaram das explosões e correram para frente. Ao mesmo tempo, de repente, o som de um relâmpago soou quando Raikage, cujo corpo inteiro estava coberto pelo modo Raiton Chakra, apareceu na frente de Iruko num piscar de olhos. Cotovelo. Assim que ele apareceu diante de Iruko, Raikage empurrou seu cotovelo que estava coberto de raios em Iruko com extrema força. O cotovelo do Raikage que também tinha aparelho dourado atingiu Iruko, mas o esperado estouro de sangue e carne não apareceu nem houve contato com a carne, isso foi inesperado e a figura de Raikage estagnou, que virou a cabeça para trás apenas para encontrar uma imagem desbotada. Ao mesmo tempo, a figura de Iruko apareceu onde Raikage estava alguns segundos atrás. Ele tinha um sorriso condescendente no rosto que se alargou levemente quando ele disse, a velocidade é boa, mas percepção? O rosto já irritado de Raikage ficou ainda mais irritado Jinton Kekkei Genkai. Como não há herança estável desta Kekkei Genkai específica em qualquer clã shinobi, portanto, não há método para determinar quando e quem irá despertá-la, já que ela pode aparecer em qualquer pessoa, então mesmo os bem informados e experientes Raikage só ouviu falar dessa Kekkei Genkai, nunca lutou contra alguém com ela. Portanto, até ele ficou um pouco surpreso com esta Kekkei Genkai. Jinton? Sim, esse Kekkei Genkai me torna o shinobi mais rápido do mundo. Você não é mais o único a deter o título de shinobi mais rápido, Raikage. Iruko disse.
Darui, que estava derrubando as cobras quimeras correndo em sua direção, também ficou surpreso com a velocidade de Iruko. Enquanto Shei, que estava tentando colocar Nico o melhor de si em um genjutsu, pensava consigo mesmo. Nunca vi alguém igualar a velocidade de Raikage-sama. É realmente possível que esse ninja desonesto possa igualar a velocidade de Raikage-sama? Enquanto isso, Iruko continuou. Seu modo Raiton Chakra com certeza torna sua velocidade extremamente rápida, mas infelizmente você não tem um Sharingan como eu. Sem a visão extrema do Sharingan. Seus olhos comuns serão capazes de capturar minha figura em uma batalha de velocidade, em Raikage? Raikage bufou o arrogante. Parece que devo te ensinar que qualquer um que leva o nome de um Kage de uma aldeia não é um indivíduo comum que você o inventou. Imediatamente após falar isso, a intensidade do raio que cobria seu corpo tornou-se mais violenta e seus cabelos também se arrepiaram. Neste momento, seu chakra estava continuamente em chamas, rivalizando com o nível de um biju. ZZ. Uau! No instante seguinte, Raikage apareceu nas costas de Iruko e levantou a mão para executar um golpe horizontal com as costas da mão contra Iruko, Raijaku Suiei. A velocidade do Raikage desta vez foi tão rápida que sua figura apareceu nas costas de Iruko antes mesmo do som. O aumento repentino de velocidade de Raikage a tal ponto parece ser um tanto inesperado por Iruko, e quando esse golpe horizontal atingiu Iruko, Raikage sentiu claramente a sensação de ossos quebrando antes de Iruko ser enviado voando para o outro lado do campo de batalha. Estrondo. Pela sensação que Raikage sentiu, ele tinha certeza que Iruko agora estava morto, e portanto não se preocupou em confirmar. Dificilmente existe algum indivíduo que consiga se manter vivo depois que sua coluna vertebral for quebrada, afinal, ninguém jamais sobreviveu contra Raijaku Suiei. Depois de lidar com Iruko, Raikage voltou-se para 3 desenhos animados chamados Ishi, Nissan, que estavam dificultando a vida de Darui, Shei e Moroi, o que foi bastante surpreendente, considerando que todos os 3 são jonins. Raikage decidiu que ele mesmo iria acabar com eles, pois eles não têm tempo para lidar com eles. Mais membros internos da Akatsuki ainda precisam ser tratados, especialmente Penkon Rinnegan, então Raikage correu em direção a Ishi, Ni-san para terminar o 3 e seus animais de estimação ao mesmo tempo. Mas assim que Raikage deu o primeiro passo, ele de repente parou ao sentir uma dor aguda nas costas. No momento seguinte, ele de repente ouviu um sussurro baixo por trás. Onde você pensa que está indo? Se você acha que eu morreria tão facilmente com ataques tão fracos, então você está redondamente enganado, Raikage. Enquanto ainda coberto por um raio, Raikage imediatamente se virou e deu um soco em Iruko, que sem saber se aproximou dele. Iruko facilmente se esquivou do soco com um salto mortal para trás. Tendo se distanciado de Iruko, Raikage verificou sua cintura traseira e descobriu que embora o ferimento não fosse grande, por algum motivo o sangramento não parava. Até mesmo a cor do sangue que saiu não era vermelha, mas um tanto enegrecida, mostrando sinais de envenenamento. Quando Iruko o atacou, ele injetou veneno em Raikage. Franzindo a testa, Raikage pegou um frasco de antídoto que funciona contra a maioria dos venenos conhecidos e retirou-o. Iruko não parou, o propósito do veneno não era matar Raikage, seu propósito é danificar os sentidos auxiliares. E como o veneno foi recentemente criado por ninguém menos que o próprio Sasori, é óbvio que qualquer antídoto convencional não funcionará. Ao mesmo tempo, Iruko também estava recuperando o fôlego. Suas costas estavam um pouco deformadas por causa do ataque do Raikage, o que mostrou que o ataque do Raikage havia funcionado, mas infelizmente não funcionou como deveria. Lesão, mas aquele físico logo voltou ao normal, como se não houvesse nenhuma lesão. Tosse, vômito, tosse. Depois de vomitar o sangue preso em seu peito, Iruko limpou o canto da boca com as costas da mão esquerda e disse: perfeito, você é o espécime perfeito para a pesquisa que estou conduzindo. Agora estou mais interessado em obter seu cadáver, Raikage. Depois de ter bebido completamente o antídoto, Raikage jogou fora o frasco e disse: você é o primeiro a ter conseguido sobreviver ao meu ataque ao mesmo tempo. Você também é o primeiro a ter sido capaz de me ferir através do modo Raiton Chakra? Depois de matar você, lembrarei do seu nome até o dia em que morrer. Iruko riu. Não se preocupe, Raikage. Hoje é o dia em que você morre. Depois de uma pausa aqui, Iruko continuou. Quanto à questão de me matar, nem sonhe com isso. Uma formiga como você nunca será capaz de me matar, um shinobi perfeito. Enquanto os dois lados extraíam todo o seu chakra, até mesmo os arredores tremiam, relâmpagos surgiam, e no instante seguinte, sob a chuva que ainda caía, 2 figuras colidiram uma contra a outra. Sua velocidade era tão impossivelmente rápida que manter o controle de suas posições em constante mudança tornou-se uma tarefa impossível. Por onde quer que as 2 figuras fossem, tudo acabava quebrando e desabando, mas as 2 figuras, uma com chakra azul e outra com chakra cinza, não se importaram e continuaram sua partida de velocidade. E quando se trata de velocidade, a de Iruko foi sem dúvida mais rápida que a do Raikage.
No entanto, o modo Raiton Chakra de Raikage não apenas aumentou sua velocidade, mas também aumentou sua força física, poder defensivo geral, bem como sua resistência física. Infelizmente, seu oponente desta vez é Iruko, que pode não apenas usar Jinton, mas também usar Koton para obter força, Sharingan para obter alta percepção, juntamente com sua capacidade de absorver chakra através de Meiton e imunidade a ataques relâmpago por causa de Hanton. Raikage foi incapaz de obter qualquer vantagem na batalha. Então, neste final, a batalha entre Raikage e seus guardas contra Iruko e seus guardas estourou a todo vapor, enquanto uma equipe de shinobi liderada por Killer Bee tentava correr em direção à Torre Pen em Amegakure. Localização: fora de Amegakure, ao lado da primeira unidade liderada pelo Hokage. Tempo: 1 minuto e 40 segundos antes de Kuroto e Shizui ouvirem o lançamento do sinal luminoso. Tiro. Assobio. Bang. Olhando para o sinalizador, Akimichi Shoza disse: Okage-sama, o ataque ao final da segunda unidade começou antes do horário combinado. Nara Shikaku disse: algo deve ter acontecido com eles. Sandai me acenou com a cabeça, com certeza, a Akatsuki já está esperando por nós. Depois de falar isso, ele olhou na direção da terceira unidade, a unidade liderada pelo Kazekage. Ainda não há sinal da terceira unidade? Eles estão esperando o horário combinado? Ou algo deu errado com eles? Depois de pesar um pouco, Sandai ordenou a Anbu atrás dele, lançar o sinalizador. A primeira unidade está iniciando o ataque. Sim, Okage-sama. A Anbu assentiu e tirou o sinalizador. Mas antes que ele pudesse dispará-lo, de repente um redemoinho apareceu na parte de trás deste Anbu e o arrastou para o redemoinho distorcido. Ok. Ataque inimigo. Tenham cuidado, pessoal. Ao ouvir a exclamação repentina da Anbu, todos olharam para ele e ficaram instantaneamente alertados. Sandai teve a reação mais rápida e imediatamente atirou vários shuriken no homem mascarado, mas por algum motivo, todos os shuriken passaram pelo homem mascarado. Nara Shikaku instantaneamente fez sinais com as mãos apenas para ver que o homem mascarado não tinha nenhuma sombra. Sem sombra? Como isso é possível? Sandai olhou para o homem mascarado que agora estava no centro do grupo e disse: Você é? Sim, agora me lembro, foi você quem tentou sequestrar Uzumaki Naruto? Por causa da habilidade do homem mascarado de passar pelas coisas, bem como de seu ninjutsu de espaço-tempo que não requer nenhum selo, convocação ou marcação. Sandai lembrou-se dos detalhes do homem mascarado quando o time 11 fez seu relatório sobre ele. Questionado por Sandai, o homem mascarado apontou para si mesmo e imediatamente balançou a cabeça freneticamente. Eu? Não. Eu sou Tobi. Não tentei sequestrar Uzumaki Naruto. Tentei usar Uzumaki Naruto para matar o Uchiha Shizui. Mas infelizmente esse plano falhou, mas de qualquer forma, Okage-sama, você está muito velho. Tem certeza que deveria se mudar por aqui em vez de ficar em Konoha, cuidando de seus velhos ossos? Sandai franziu a testa com a maneira de falar de Tobi. Era como se a outra parte não o estivesse levando a sério. Intrigado, Sandai disse com um leve sorriso: se eu não me livrar de ambiciosos como os da Akatsuki escondidos no escuro, como esse velho pode se aposentar com paz de espírito? De repente, o tom de Tobi tornou-se sombrio e indiferente e ele disse: sua era já passou há muito tempo, não importa o quanto você tente. Você nunca será capaz de impedir a mudança. A mudança da qual você fala significa ataques repetidos a Konoha e assassinato e sequestro de seus civis? A expressão de Sandai de repente ficou séria e ele declarou: porque se for esse o caso, então como Hokage de Konoha, eu nunca poderei permitir que pessoas assim continuem a existir, e prejudiquem a paz da minha aldeia. Tobi encolheu os ombros: não me olhe tão a sério, eu vou matar. Ou não. E quanto à questão de lidar conosco, você não poderá fazer nada. Afinal, Hokage são todos pessoas bastante inúteis. Ao ouvir as palavras de Tobi, todos os Anbu responderam, mas nenhum deles se atreveu a avançar. Sandai mordeu o dedo, depois fez sinais com as mãos e gritou: Ninpou, Kushiyose, Rei Macaco Gog, Ema, Pu. Com uma nuvem de fumaça branca, o deus Rei Macaco Ema apareceu no campo de batalha. Ema olhou ao redor e notou um monte de Anbu cercando os mascarados e perguntou: Sarutobi, o garoto com a máscara espiral de um olho só é o inimigo? Sandai acenou com a cabeça com uma expressão solene e disse: sim, a pessoa se refere a si mesma como Tobi. Ele tem algum tipo de jutsu espaço-tempo estranho. É meio difícil lidar com ele. O que aconteceu recentemente com o mundo shinobi? Um após o outro, todos os tipos de monstros estão surgindo continuamente. Com um murmúrio desamparado, Ema se transformou no cajado adamantino que foi então segurado por Hokage. Do outro lado, Tobi olhou para o Rei Macaco Ema que se transformou no cajado adamantino. Então de repente bateu palmas. Uau, uau. Isso foi tão legal, eu também quero um macaco parecido. Um macaco que possa se transformar em um macaco ambulante. Este será muito útil na velhice. Hiruzen ficou irritado com as brincadeiras contínuas de Tobi, mas Tobi não se importou e continuou falando. Mas eu não tenho uma. Isso é um pouco problemático. Eu tenho uma ideia. Embora eu não tenha uma macaca, eu tenho uma gata. Posso perguntar à gata se ela pode se transformar em uma bengala.
E no momento seguinte, o espaço ao redor de Tobi se distorceu quando uma figura apareceu dele. Essa figura não era outra senão Niujito, mas neste momento a cor de seus olhos se perdeu. Vendo a aparição de Niujito, todos recuaram um passo. Não brinca, a outra parte é uma Jinchuriki, tem que ter cuidado com ela. Tobi não se importou e falou emocionado. Olha, o nome dela é Niujito, ela é o novo gato que meu senpai me pediu para cuidar, ele não é legal? Você também pode se transformar em uma bengala como o macaco daquele velho ali? Mas não houve resposta de Niujito. Tobi parecia desanimado com a sensação de ser ignorado, então de repente se animou e disse, tudo bem, se você não pode se transformar em uma bengala, você pode se transformar em outra coisa? Desta vez, o chamado de Tobi foi ouvido, quando de repente duas caudas azuis flamejantes brotaram da cauda de Niujito, e dentro de alguns momentos um gato monstro azul extremamente grande apareceu ao lado de Tobi com um rugido alto roar. Oh, isso é tão incrível! Eu gosto mais desse gato do que daquele macaco. Agora então vamos começar? Tobi disse enquanto se preparava para a batalha. Ao contrário da aparência indiferente e despreocupada de Tobi, todas as outras pessoas no campo de batalha tinham suores correndo pelas têmporas. Essa é Niujito. Ela está sendo controlada pelo inimigo? O que devemos fazer? Disse um dos Zambu. Até mesmo Sandaime teve que levar esta batalha mais a sério do que esperava inicialmente, e ainda não há garantia de que será uma vitória ou não. Eu não sei como ele está controlando o Jinchuriki de Nibi, mas esse movimento dele foi muito astuto. Se matarmos Niujito aqui, uma disputa com Raikage surgirá. Caso contrário, nossos próprios homens morrerão. Até mesmo o Biju é liberado em sua forma completa. Esta batalha se tornou mais difícil do que eu esperava. Pensou Sandaime, então para o shinobi da árvore que estava ao seu redor, Inoishi, Shikaku, Shoza, vou deixar o Nibi e seu Jinchuriki para 3 de vocês, enquanto eu cuidarei desse Tobi. Sim, Okage-sama. Yamanaka Inoishi, Nara Shikaku e Akimichi Shoza acenaram com a cabeça e assumiram sua formação Inu Shikasho. Tobi disse, Ara, você acha que isso é o fim de tudo? Mas não, temos mais. Com as palavras de Tobi, de repente uma fera com pele de cobra, cabeça de touro e conto de escorpião apareceu do chão. Assim que apareceu, comeu o shinobi de debaixo do qual ele saiu. No momento seguinte, uma besta quimera extremamente rápida, com forma de grifo, voou do céu, e logo depois, uma após a outra, as melhores quimeras continuaram aparecendo em torno de toda a unidade Kumo. Ok, Argentina, minha perna? Ah, saia de perto de mim, sua fera. Ha. Konoha Shinobi, conheça os novos animais de estimação da Akatsuki. Agora mate todos eles. Tobi disse com uma risada alta. Olhando para a cena diante dele, Sandaime entrou em pânico e não pôde deixar de pensar. Esse ataque foi realmente uma boa ideia? Tobi e Niujito, sendo controlados, junto com vários Chimera Beas vs Okage e Inu Shikasho Patriarch, junto com vários outros Jonin. Localização: fora de Amegakuri, ao lado da terceira unidade liderada pelo Kazekage. Tempo: 5 minutos antes de Kuroto e Shizui ouvirem o lançamento do sinal luminoso. Suiton, Daibakafu no Jutsu. Liberação de água, técnica da Grande Cachoeira. Com uma explosão repentina, um vórtice de água esmagadoramente grande avançou de repente em direção à unidade Suna, galopando em direção à posição pré-determinada para lançar o ataque à Organização Akatsuki. Kazekage Rasa, que estava na vanguarda da unidade, imediatamente parou e bateu com a mão no chão. Logo em seguida, uma enorme parede de areia dourada, protegendo toda a unidade, foi erguida à sua frente. Depois que o vórtice de água parou, a areia dourada se afastou e Kazekage finalmente conseguiu uma visão clara dos atacantes. Ele ficou extremamente surpreso com as identidades das outras partes e questionou: o que vocês Kirin estão fazendo aqui? O Aliança de Konoha Kumo e Suna está trabalhando aqui em um ataque conjunto. Kerigakuri pretende declarar guerra às 3 aldeias de uma vez? Suikazan Fubuki agarrou o punho da grande espada sameada e disse: não me pergunte, só estamos aqui porque fomos contratados por Amegakuri para resistir à agressão estrangeira, então nós, esperamos que Kazekage Dono desista. Seus planos para assumir o controle de Amegakuri para evitar mais conflitos. Agressão estrangeira? Rasa zombou, então continuou: Anzo, o líder de Amegakuri está morto há muito tempo. Amegakuri foi assumida pela Organização Akatsuki. Estamos aqui para eliminar a Organização Akatsuki, um grupo de ninjas desonestos das aldeias Shinobi. Afaste-se, desista esta tarefa, e afaste-se. Se o fizer, examinarei este assunto e não o prosseguirei. Fubuki estava com preguiça de discutir ou argumentar com Kazekage. Ele puxou Sameada e disse: eu não sei nada sobre a Organização Akatsuki ou algo assim, eu apenas a missão atribuída a mim. Se Kazekage Dono não pretende recuar, só podemos matar você aqui e agora. Deixar de completar uma missão é imperdoável em Kerigakuri. Baki, que estava atrás do Kazekage, disse com raiva: preste atenção em quem você está falando. Fubuki bufou friamente: sim, não estou falando com o Kazekage, que é apenas um cachorro do Okage de Konoha. Kazekage não ficou irritado com as palavras de Fubuki, ele olhou para Pakura e os dois anciãos, bem como para os outros shinobi que o seguiam, e disse: Tio Obaya, você liderará o resto da equipe para seguir em frente.
eu cuidarei do Keri Shinobi pessoalmente, e então seguirei em frente. O Elder Tio assentiu. O Shukaton de Pakura é fraco contra a água, enquanto os usuários de marionetes não têm uma maneira eficaz de lidar com Rokubi Jinchuriki. Então o próprio Kazekage teve que ficar para trás para conter esses 4 Shinobi de Kerigakure. O próximo ataque é iminente e o tempo está constantemente se esgotando. Não é aconselhável para toda a terceira unidade lutar contra o Shinobi de Keri, portanto, o ancião Tio liderou a unidade para Megakure. Kerigakure no Jutsu. Técnica de esconder-se na névoa. Antes de lançar Kirigakure no Jutsu, Fubuki notou que a maioria desses shinobi pretendem seguir em frente enquanto o próprio Kazekage fica para trás, e ele ordenou: Kizami, Zabuza segurem o comandante Sunambu e seus subordinados, eu e o Takata somos suficientes para matar o Kazekage. Zabuza e Kizami assentiram e perseguiram o comandante da Anbu em Suna. O Takata por outro lado não falou muito, apenas olhou para o Kazekage oposto e para a ordem de Fubuki. Do outro lado, a equipe Suna que corria em direção a Megakure notou que 2 pessoas ainda o seguiam. No momento em que Tio estava considerando as opções de como lidar com esses 2, Pakura disse: Tio Bazama, por favor, vá em frente. Ficarei para trás e lidarei com esses 2? Não havia candidato melhor, Tio não teve outra escolha senão não, tudo bem. Mas todos eles são especializados em Suiton, tome cuidado. Após uma pausa, o Elder Tio continuou: Maki, você também fica para trás. Sim, Tio Bazama. Maki assentiu e ficou junto com Pakura. Bem, parece que agora será o sensei e o discípulo. Certifique-se de me acompanhar, Maki. Pakura disse a Maki e então correu para cumprimentar Zabuza e Kizami. Maki disse fazendo beicinho: Mu, não me trate como se eu fosse uma criança, já tenho 17 anos. Pakura riu: Meu Deus, você tem certeza que cresceu? Seu peito ainda é tão pequeno. Maki ficou nervosa. E isso é injusto. O que o tamanho do meu peito tem a ver com a minha idade? E além disso, e se eles forem pequenos? Pelo menos. Pakura ergueu os olhos: pelo menos o quê? Maki virou a cabeça para o lado e sussurrou em voz muito baixa: Nada. Pakura sorriu com a resposta de Maki e então disse com uma expressão séria: Tudo bem, piadas à parte, nosso inimigo desta vez não é comum. Tanto Momoshi Zabuza quanto Oshigaki Kizami são oponentes extremamente fortes. Tenha cuidado. Sim. Maki assentiu e se preparou para a batalha com um rolo de pano ao seu lado. Depois de 2 divisões consecutivas de tropas, o poder de combate de Suna foi severamente enfraquecido. 3 combatentes de alto nível já foram deixados para trás. Mas Shio, Ebisu e Baki não pararam. Este ataque envolve 3 aldeias, então Suna também tem que fazer parte do ataque principal. Caso contrário, a aldeia perderia a sua dignidade. Uau! Uau! Neste momento, 2 figuras saltaram do céu e pousaram diante da unidade Suna liderada por Chio e Ebisu. Ambos usavam a tradicional capa preta de gola alta da Akatsuki com estampas de nuvens vermelhas. Um deles tinha cabelos ruivos e um corpo bastante jovem, indicando que ainda era muito jovem, enquanto o outro tinha um corpo bastante alto com olhos verdes sem pupilas. Esses 2 não eram outros senão Sasori da Areia Vermelha e Kakuzu, no Kenin de Takigakure. Dando uma olhada no Sasori oposto, Tio pensou: ele não envelheceu nada, ele parece exatamente como era naquela época. Depois de pensar assim, Tio olhou para as feras voadoras pairando acima deles. Ela ficou surpresa ao descobrir que as bestas quimera tinham formas e tamanhos extremamente bizarros, mas por alguma razão, sua velocidade era extremamente rápida, e ela também notou que essas bestas voadoras estavam descendo. Essas coisas também vão lutar contra nós? Tio ordenou: todos se espalhem, não se reúnam, dispersem-se rapidamente. Os shinobis de Suna que participam desta batalha são obviamente todos elites, e não demoraram segundos para seguir as ordens de Tio. Eles imediatamente assumiram uma formação defensiva contra Sasori e Kakuzu, bem como contra aquelas bestas quimera. Tio então olhou para Sasori. A única razão pela qual ela e Ebisu se juntaram a este ataque foi por causa de Sasori. Sasori é o assassino de Sandaime Kazekage, então é responsabilidade de Tio pôr fim à vida de Sasori pelo que ele fez, por trilhar o caminho errado. Sasori ficou de pé e disse: Tio Bazama, você não deveria estar aqui. Tio disse com tristeza: talvez eu não devesse ter ensinado marionetes a você. Sasori disse: o que há de errado com Tio Bazama? Você realmente envelheceu. Se fosse há alguns anos você nunca teria mostrado uma expressão tão fraca, não é mesmo, Ebisu Jizama? Sasori, Ebisu pronunciou levemente. Tio não esperou que Ebisu falasse alguma coisa e disse: vendo o que você se tornou, inevitavelmente ficarei triste. Após uma pausa, Tio continuou: fui eu quem te ensinou teatro de marionetes. Serei eu quem acabará com isso. Sasori disse indiferentemente: mas você pode? Eu já superei você há muito tempo quando se trata de marionetes. Eu sou o mais forte e o maior que existe em todo o mundo shinobi. Tio pegou um barbante amarrado com múltiplas kunai, conectou-o com um fio de chakra e disse: você seguiu o caminho proibido. Depois de falar esta frase, os olhos de Tio escureceram porque ela também seguiu o caminho proibido. Criou Kinjutsu, Kisho Tensei, para trazer seu filho e sua nora de volta à vida. Velha bruxa, a eternidade é o significado último das marionetes. Aqueles que se apegam aos resultados financeiros, à moral, aos padrões nunca serão capazes de alcançar a eternidade.
O caminho que escolhi é o certo. Tio não falava mais, era inútil fazê-lo. Durante toda a sua vida ela foi desonesta com o neto, não falava com ele quando era necessário. Então qual era o sentido de fazer isso agora? Tio usou os fios de chakra que atacou kunais e os disparou contra Sasori e Kakuzu. Kakuzu bateu a perna no chão. Doton, Duriueki. Instantaneamente uma parede de pedra apareceu no chão, bloqueando cerca de uma dúzia de kunai. Sasori sorriu e acenou com as mãos. Sob o comando de Sasori, as bestas quimera avançaram em direção a todos os outros shinobi de Suna, exceto Tio. Sasori então olhou para Kakuzu e disse, não interfira na minha luta com ela, vai e lide com o velhote e outros, serei eu quem acabará com a vida dela. Kakuzu assentiu e correu em direção a Ibizu e Baki. No momento seguinte Sasori e Tio pegaram um pergaminho e invocaram seu fantoche. A partir de então, uma batalha entre os dois mestres de marionetes de diferentes gerações eclodiu. Ebisu olhou para as bestas quimera vindo em direção a eles e então disse, Baki, você e eu lutaremos contra Kakuzu, irmã. Sasori é todo seu, enquanto o resto cuidará das bestas quimera que chegam. Baki acenou com a cabeça sim, Ebisu Jizama. O mesmo para os outros shinobi de Suna sim, Ebisu Jizama. Do lado da terceira unidade, Kazekage vs Fuguki e Otakata, Pakura e Maki vs Kizami e Zabuza, Ebisu e Baki vs Kakuzu, Sunambu e Jonin vs Chimera Beas e finalmente Tio vs Sasori. Dentro de Amegakure após o início do ataque. Tendo detectado que a batalha estourou em várias frentes, Kuroto e Shizui deixaram os esgotos. Como as batalhas já começaram, esperar mais por informações de Shinichi não faz sentido agora. Em vez de ficar apenas escondido dentro dos esgotos, é melhor ir para os prédios altos, pois a partir daí monitorar a situação de toda a Megakure ficará muito mais fácil em comparação com o que é agora. Depois de sair do esgoto, quando os dois chegaram ao nível térreo de Amegakure, Kuroto e Shizui notaram que nem mesmo uma única alma pode ser vista nas estradas ou ruas, ou em qualquer um dos edifícios, o que significa que eles já foram evacuados, antes que a guerra entre a Tri-Aliança e a Akatsuki ecloda. E para onde o povo de Amegakure foi evacuado? Talvez apenas os membros da organização Akatsuki saibam disso. Bem, pelo menos nenhum dos lados terá de ser contido por causa da segurança civil. Kuroto murmurou para si mesmo enquanto estava agora no topo de uma torre alta que lhe dava uma boa visão de Amegakure. Quanto ao problema de ser descoberto. Bem, vamos apenas dizer que não seria um problema, já que Kuroto e Shizui estavam escondidos sob o Genjutsu de Shizui, e considerando o quão forte é o Genjutsu de Shizui, Kuroto não acredita que nenhum dos dois será notado. Após assumir suas posições, Kuroto ativou seu Byakugan para observar o Amegakure. Ele não quer emitir flutuações de chakra muito fortes, pois isso seria facilmente percebido por Konan, considerando que ele é uma classe de sensores. De qualquer forma, depois de observar um pouco Kuroto logo descobriu que todas as brigas que estavam ocorrendo estavam de fato ocorrendo fora da vila. Shizui estava um pouco ansioso, ele realmente espera que este ataque possa acabar com a Akatsuki para sempre, mas ele também está preocupado que se o ataque falhar, a vila provavelmente sofrerá sérias perdas. E por esta razão, Kuroto pode sentir que as emoções de Shizui estão sofrendo sérias flutuações. Shizui murmurou, já se passaram alguns minutos, como é que alguma das 3 unidades ainda não entrou em Amegakure? Kuroto, que estava tentando localizar algum shinobi, respondeu por Shizui, provavelmente porque os membros de elite da Akatsuki estão lutando pessoalmente contra todas as 3 unidades nos arredores de Amegakure. Shizui franziu a testa, mas o número deles é bastante limitado, eles não deveriam ter sido capazes de resistir a todas as frentes ao mesmo tempo. A Akatsuki também está usando o shinobi de Amegakure? E há algum shinobi de alto nível em Amegakure? Kuroto também sente que provavelmente algo está errado aqui. Como Shizui disse, a Akatsuki não deveria ter membros suficientes para poder parar completamente todas as frentes de batalha ao mesmo tempo, a menos que Konan, Obito e Penrikudo também participem da batalha, o que não deveria ter sido o caso, certo? Justamente quando Kuroto estava se perguntando sobre essas questões, ele finalmente conseguiu ver algumas assinaturas de chakra entrando em seu campo de visão e notificou Shizui. Um lado finalmente entrou em Amegakure. Com base no tamanho de chakra e na direção de onde estavam entrando, Kuroto diria que essas tropas de assalto são de Komogakure. Shizui finalmente soltou um suspiro. Pelo menos um lado está aqui, podemos finalmente começar a agir. Kuroto disse, mas ainda é muito cedo para julgar. Apenas alguns membros de uma única unidade chegaram, e nem sabemos se ainda restam outros membros da Akatsuki que ainda não foram destacados. Assim que as palavras de Kuroto caíram, sua especulação logo se concretizou, a direção de onde esta unidade como estava vindo em direção à Torre Pen. Houve algumas explosões sucessivas indicando claramente que outra batalha havia começado ali. Olhando para as chamas e a fumaça subindo, bem como para as vibrações constantes, Shizui perguntou, devemos agir também? Kuroto balançou a cabeça. Até que o líder da Akatsuki apareça, não vamos agir. Não importa o quão sofisticada seja a batalha ou quem morre aqui, a mentalidade de Kuroto não foi afetada nem um pouco. Seu objetivo é claro e ele sabe o que realmente precisa ser feito.
Para lidar com a organização Akatsuki, não faz muito sentido perder tempo lidando com os membros normais da Akatsuki. Se a Akatsuki tiver que ser eliminada, isso só poderá ser feito eliminando as duas figuras centrais atuais da organização. Um é Nagato e o outro é Obito. Eliminar Obito é muito difícil até para Kuroto, por causa do Kamui e Izanagi de Obito. Portanto, só há uma maneira de ferir gravemente a organização Akatsuki, e é eliminar Nagato e adicionalmente destruir ou apreender o Rinnegan. Isso colocaria temporariamente os planos da Akatsuki para sempre, e então você pode levar o seu tempo para descobrir um método para selar Kurozetsu. Todo o resto é inútil. Embora Shizui tenha acenado com a cabeça, ainda é um pouco difícil para ele aceitar isso, mas ele esperou como Kuroto disse. À medida que o tempo passava, segundos a segundos, o campo de batalha mudou lentamente em direção ao centro de Amegakure, e Kuroto foi capaz de perceber que a unidade como que entrou carecia de muitos membros. E o que deixou Kuroto mais intrigado é que a unidade não estava sendo liderada pelo Raikage, mas sim por Killer Bee, que realmente é péssimo no trabalho em equipe. Bem, essa unidade foi agora interceptada pela dupla Uchiha Shinichi e Biva Juzo, mas pelo que Kuroto pode ver, nem Uchiha Shinichi nem Biva Juzo estavam lutando com força total. Eles estavam apenas suprimindo o impulso e lentamente guiando a unidade liderada por Killer Bee cada vez mais perto da Torre da Dor. Quem poderia ter parado o Raikage? Murmurou Kuroto maravilhado, então pensou para parar Raikage, só pode ser um velocista, ou talvez tenha sido Iruko com Jinton. Depois de chegar a esta conclusão, Kuroto desviou seus pensamentos. Para ser sincero, ele realmente não se importava com o que aconteceu com o Raikage. Além disso, com a força do Raikage matá-lo não seria fácil nem para alguém como Iruko. Então, ao invés de perder tempo se preocupando com Raikage, Kuroto se concentrou nos arredores, tentando localizar o local onde Nagato poderia estar escondido. Uau! Alguns segundos depois, outra sombra apareceu no céu de Amegakure, as asas abertas como um anjo, olhando para a batalha abaixo com uma expressão indiferente. Assim que a viu, Kuroto assentiu para si mesmo. Conan finalmente apareceu, o que significa que a aparição de Conan garantiu a Kuroto que Penrikudo também está por perto, e Conan, que está pairando no céu, não tem intenção de intervir na batalha abaixo. O papel dela deve ser a observação. Acho que vou deixá-lo tentar lidar com ela. Em seguida, Kuroto mudou sua visão de Conan para os edifícios de Amegakure tentando localizar Penrikudo, e não demorou muito para encontrar um shinobi com cabelo laranja preso em um rabo de cavalo. Instantaneamente Kuroto lembrou que esse shinobi de cabelo laranja preso em um rabo de cavalo é um dos Pen. Este Pen não percebeu Kuroto e Shizui, em vez disso, ele pressionou as mãos no chão violentamente. Com uma onda de fumaça branca apareceu um cachorro de 3 cabeças com uma haste preta embutida em cada uma de suas cabeças. O tamanho desse cachorro de 3 cabeças era pelo menos tão grande quanto prédios de vários andares. Habilidade de convocação? Este é Shikusho do Pen, caminho animal, murmurou Kuroto. Agora que Pen apareceu, Kuroto estava um pouco nervoso. O mesmo nervosismo e tensão que Kuroto não sentia há algum tempo. Com o aparecimento do cachorro de 3 cabeças, até mesmo Shizui notou Shikusho do Pen, caminho animal, parado no topo da Torre da Dor, e ele disse apressadamente para Kuroto. Kuroto-san, olha, o líder da organização Akatsuki apareceu. Sim, Kuroto assentiu sem pensar enquanto estava ocupado com outros pensamentos. Não deveríamos atacá-lo? Shizui perguntou em tom perplexo por causa da resposta indiferente de Kuroto. No entanto, Kuroto não pareceu notar o tom indiferente de Shizui, mas balançou a cabeça, negando a ideia de Shizui, ainda não. Shizui ficou intrigado. O quê? Mas por que não? O líder da Akatsuki já apareceu, se esperarmos mais, todos estarão em perigo. Neste momento Kuroto se recuperou de seus pensamentos e disse levemente, aquela é apenas uma marionete sendo controlada pelo verdadeiro líder da Akatsuki. Fantoche? Shizui ficou perplexo e disse com uma expressão incrédula, mas esses olhos são iguais. É o mesmo padrão de ondulação descrito por Shino. Kuroto acenou com a cabeça, sim, mas ainda é uma marionete. Espere um pouco mais e você verá mais desses indivíduos, com o mesmo padrão de ondulação em seus olhos. Todos eles são marionetes. Penrikudo está apenas sendo controlado por Nagato através de receptores de chakra. Portanto, não faz muito sentido revelar-se ao inimigo apenas para eliminar alguns fantoches. E a razão pela qual Kuroto não passou o segredo de Rikudo Pen para a aldeia? Bem, digamos apenas que é porque ele não quer que o elemento surpresa seja desperdiçado. Se já houver alguém na unidade de ataque que conheça o segredo de Penrikudo, então Nagato se tornará mais cauteloso. Além disso, dificilmente há alguém em toda a unidade de ataque além de Kuroto que possa derrotar Nagato e seu Penrikudo, então não faz sentido revelar esse segredo de qualquer maneira. Depois de ser atacado, este cão dividido pode continuar dividindo mais cabeças, e cada cabeça pode se separar em cães individuais. Praticamente não existem métodos adequados para derrubar este cão além de derrotar Shikusho do Pen, caminho animal. Em seguida, um após o outro, um caranguejo gigante, um rinoceronte gigante, várias centopeias gigantes, uma fera-pássaro gigante, várias feras quimera, também foram convocados por Shikusho do Pen, caminho animal.
Com o aparecimento dessas bestas convocadas, a situação do campo de batalha logo se tornou completamente passiva, e quase todos os shinobi como que estavam seguindo Killer Bee decidiram ficar para trás e abrir caminho para Killer Bee, para garantir que Uchiha Shinichi e Biva Juzo, bem como essas feras invocadas, não atrapalham o caminho de Bisama. Sou só eu, ou eles estão impedindo todo mundo, exceto Killer Bee? Pensou Kuroto franzindo a testa. Se Shinichi realmente quisesse, ele poderia facilmente ter parado Killer Bee. Mas ele não o fez. Inicialmente presumi que provavelmente fosse porque ele não tinha intenção. Mas agora que vejo aquelas bestas convocadas também visando especificamente a todos além de Killer Bee, faz sentido agora. Ao mesmo tempo eu entendo porque Killer Bee conseguiu chegar até aqui. É porque ele está sendo levado ao centro de Amegakuri. Isso significa que Nagato quer capturar a Chibi também? Mas não é muito cedo para a organização Akatsuki começar a capturar Biju? Ou isso também mudou por causa do efeito borboleta? O que estou pensando? Claro, mudou. Kuroto murmurou enquanto balançava a cabeça. Neste momento, mais 4 figuras apareceram no campo de visão de Kuroto. Essas 4 figuras estavam escondidas em vários lugares. Uma era Jiraiya escondida dentro de um sapo. O sapo se aproximava lentamente de Shikusho Pen, caminho animal. Os outros 2 eram Kakashi e Gai, enquanto o último era uma cobra branca. Todos os 4 foram obviamente atraídos pela batalha que estava acontecendo aqui. Orochimaru já está aqui? Só espero que ele não faça nada desnecessário. Kuroto pensou e então voltou sua atenção para Jiraiya. O plano de Jiraiya não foi difícil de descobrir. Quando Jiraiya esgotar todos os seus métodos, ele deverá ser capaz de lidar com os 3 Pen mais fracos, e com a ajuda de Kakashi, talvez 4 Pen. E combinando-os com Killer Bee, os 4 juntos devem ser capazes de se defender contra Pen Rikudo, pelo menos por um tempo. Agora, se eu conseguir localizar o local onde Nagato está escondido. Com essa intenção, Kuroto se concentrou em Shikusho Pen, caminho animal, e tentou estudar o caminho do chakra que deveria lhe dar a direção certa do local de onde Nagato está controlando remotamente o boneco. Enquanto Kuroto tentava localizar Nagato, Jiraiya do outro lado também se revelou. Ranji Shigami no Jutsu. Os cabelos brancos de Jiraiya de repente ficaram mais longos e mais duros como fios de aço e amarraram Shikusho Pen, caminho animal, em uma amarração estreita, restringindo todos os seus momentos. Jiraiya então saltou para mais perto de Shikusho Pen, caminho animal, com a intenção de questionar a pessoa. Estrondo. Mas antes que Jiraiya pudesse pousar mais perto de Shikusho Pen, caminho animal, de repente ocorreu uma explosão e ele voou para fora de sua posição e caiu na estrada, embora tenha conseguido manter o equilíbrio e portanto não sofreu nenhum ferimento. Quando a fumaça se dissipou, todos puderam ver mais 2 shinobi além de Shikusho Pen, caminho animal, cada um usando o manto da Akatsuki. Ambos são gordos, sendo um careca e o outro com cabelo laranja semelhante ao Shikusho Pen, caminho animal. O que é característico é que ambos também tinham os mesmos olhos com um padrão de ondulação que não era outro senão Rinnegan, e esses 2 são Shura Pen, caminho Azura, e Gaki Pen, caminho preta, respectivamente. Com o aparecimento de Shura Pen e Gaki Pen, Kakashi e Gai também apareceram ao lado de Jiraiya usando Shunshin no Jutsu. Olhando para os 3 membros da Akatsuki com o mesmo padrão ondulante no topo da torre, Kakashi ficou chocado. O que, como todos os 3 poderiam ter o Rinnegan? Jiraiya percebeu a chegada de Kakashi e Gai ao seu lado, mas não estava com a mentalidade certa para poder responder à chegada dos 2. Inicialmente Jiraiya poderia ter acreditado que Shikusho Pen poderia ser Nagato. Sua aparência mudou muito, mas Jiraiya nunca poderia esquecer aqueles olhos ondulados. No entanto, com o aparecimento simultâneo de Shura Pen e Gaki Pen, que também tem o mesmo padrão de ondulação nos olhos, ele ficou confuso e completamente perdido de qualquer compreensão do que estava acontecendo. Shikusho Pen se agachou olhando para Jiraiya com olhos frios e indiferentes e disse lentamente: Jiraiya-sensei, você não deveria estar aqui.